Salve, salve, galerinha concurseira! Salve, salve! Minha galerinha EP, a galerinha mais preparada do Brasil. Professor Emanuel Tadeu na área, para a gente trabalhar, né? Um novo ponto aqui para vocês. Trata-se de política urbana. É mesmo, política urbana. Emanuel, nunca ouvi esse tema. Não são todas os concursos públicos, né, que vão tratar de política urbana. Alguns, né, específicos, quando a gente trabalha com concurso para juiz, promotor, delegado, procurador, você sempre traz esse assunto porque abrange toda a Constituição. Mas, para alguns concursos, né, dificilmente você vai ver esse ponto aí da política urbana, que é artigo 182 e 183. Só que, na verdade, quando você estuda o artigo 5º, quando trata de desapropriação, obrigatoriamente tu está estudando isso. E a gente vai ver aqui, né? A gente vai ver aqui a questão da desapropriação. Você estuda lá, não é? No artigo 5º, quando vai tratar de propriedade e de desapropriação, você indiretamente ou diretamente, como eu sempre coloco pontos aqui da política urbana lá. Porque é importante, quando você trata de desapropriação, falar de política urbana. Beleza? Então, são dois artigos só. Você tem a política urbana e a política agrária. A gente só vai tratar nessa aula sobre a política urbana. A política agrária a gente deixa para uma próxima oportunidade. Beleza? Então, falar, não é, de política urbana. Ó, primeiro a gente tem que imaginar o seguinte, pessoal. O Brasil sofreu um rápido processo de urbanização a partir dos anos 50, né? E aí você lembra de Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5, né? E isso foi amplamente impulsionado pela política de industrialização que marcou esse período e ocasionou um massivo deslocamento populacional da área rural, não é, em direção à área urbana. Né? Foi o inverso. Né? Antigamente você saía da área urbana para a área rural, para o campo, e a partir dos anos 50, aqui no Brasil, houve essa saída, né, da área rural para a área urbana. Aqui quem é nordestino sabe muito bem disso. Só que não houve um planejamento urbano quando isso aconteceu. Então, a ausência desse planejamento urbano resultou na construção de cidades marcadas pela uma ocupação desordenada do solo e trouxe, por consequência, né, aí isso é notório, problemas urbanos, como a endêmica violência, a favelização dos centros urbanos, dentre outros, né? Aí o que o governo pensou depois de tudo isso? Na tentativa de contornar esses equívocos desse processo histórico, o Constituinte decidiu, em 88, dedicar um capítulo específico à política de desenvolvimento urbano, cuja finalidade é ordenar o pleno desenvolvimento da cidade, com vistas a alcançar essa ideia, tá? Buscar o pleno desenvolvimento da cidade com vistas a alcançar o bem-estar de seus habitantes, tá? E isso a partir do que deve ser essa ideia de pleno desenvolvimento da cidade deve ser executada pelo município. Aí a gente vai ver aqui o artigo 182, não é? Então, obviamente, em conformidade com diretrizes fixadas pelo Poder Legislativo, e aí você tem a Lei Federal 10.257, denominada, né, como
o Estatuto da Cidade. Essa estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana, obviamente em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como buscando, obviamente, um equilíbrio ambiental. Tá certo? Tranquilo? Então, essa é a primeira ideia, né, que a gente tem aqui de política urbana. Então, vamos lá. Da política urbana. A política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, como disse para vocês. Então, o legislador deixou a critério do município fazer isso, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes, como havia falado aqui. Aí vem, não é, a ideia de se criar o que chamamos de plano diretor. Então, um plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para as cidades com mais de 20 mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento da expansão urbana. Então, pessoal, obrigatoriamente, naqueles municípios com mais de 20 mil habitantes, é obrigatório esse plano diretor, não é? Porque o plano diretor é um dos principais instrumentos para a execução e expansão dessa política de desenvolvimento, não é? Porque nele ele deverá ser aprovado pela Câmara Municipal, não é? E ele vai disciplinar o ordenamento, essa ideia, esse é o ponto principal. O plano diretor, ele vai disciplinar o ordenamento do espaço urbano, não é? Isso é importantíssimo, né? Isso é importantíssimo. Então, o plano diretor, ele busca isso, né? Ele assegura essa adequação, essa ordenação urbana. E, obviamente, que a gente vai ver que dentro desse plano diretor você tem obrigatoriedade da função social da propriedade, que a gente vai falar já já sobre isso, tá? Então, obrigatoriamente, eu vou ter o plano diretor que ele vai ordenar a política urbana, não é, de cada município. Tranquilo? Então, vamos lá. A propriedade urbana, e aí aquilo que a gente falou, cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais na ordenação da cidade expressas no plano diretor. Então, o plano diretor vai ordenar, vai fazer o ordenamento, vai fazer o planejamento urbano. Emanuel, me dá mais ou menos aí a questão do plano diretor, não é? O que obrigatoriamente esse plano diretor vai fazer? Ora, ele vai dizer, por exemplo, aqui pode ser criada construções urbanas, né? Ou aqui não pode ser criada construções urbanas, não é? Então, a função do plano diretor, ela vai indicar o quê? Objetivos, diretrizes, ações estruturais, não é? Para a realização dessa política urbana. Aqui nessa área não pode ser construído nada, porque isso aqui é área verde. Lembra aqui da ideia de área verde? Aqui não pode ser construído nada, porque aqui é uma área verde. Então, não se pode construir. Isso a gente vê onde? No plano diretor, não é? Um plano diretor que ele é parte integrante, pessoal, do planejamento municipal, não é? Ele é parte integrante do planejamento municipal. Então, naqueles municípios com mais de 20 mil habitantes, meu amigo, não é? Você tem que ter um plano diretor, não é?
Porque o plano diretor ele tem uma das suas principais responsabilidades, né, indicar a forma de desenvolvimento do município, fixando as regras e as estratégias de planejamento para que seja alcançado o efetivo desenvolvimento econômico, social e físico, né, do município. Então ele vai dizer, ó, aqui, ó, essa área não pode ser construída indústrias, porque é uma área de moradia. Isso está no plano diretor. Beleza? Tranquilo? E a gente vê muito isso no plano diretor. Quer saber mais de plano diretor? Pega lá o estatuto da cidade. Então, a propriedade urbana cumpre sua função social. Que danada é função social, né? Ora, o parágrafo 2º está aqui, ele diz que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, né? Expressas no plano diretor. Ora, pessoal, veja, o que seria a função social da propriedade em si, não é? Pessoal, a função social da propriedade é o direito que eu tenho de exercer a minha propriedade, não é? O direito que eu tenho de exercer com a minha propriedade socialmente. Como assim? Ora, eu tenho uma propriedade, quando eu digo que eu tenho uma propriedade, essa propriedade eu não posso deixar de lado, não é? Então, quando se diz cumpre a função da propriedade, porque eu uso a propriedade, não é? Eu posso usufruir dessa propriedade ou eu posso gozar dessa propriedade. São os 3 termos, né, que a gente utiliza-se em relação à propriedade, não é? O tende, o friend, não é? O mutende, expressões em latim. Então veja, eu cumpro a função social da propriedade ou quando eu uso, quando eu usufruo ou quando eu gozo. Isso quer dizer que, quando eu vou pegar um terreno baldio aqui, eu tenho um terreno baldio, não uso, não usufruo dele, não gosto. Essa propriedade que é esse terreno está exercendo a função social? Claro que não, porra. Um terreno baldio serve para quê? Criar mato, crescer mato, chama de maconheiro. Isso é o terreno baldio. Pô, Emanuel, mas então eu vou ter que... Você diz que a propriedade tem que usar, usufruir, gozar. Então eu tenho que construir? Necessariamente não, porra. Quer ver quando você dá uma função social à propriedade? Planta árvores frutíferas. No momento que você planta árvores frutíferas, você está usufruindo dessa propriedade. Não é? Inclusive, não sei se vocês sabem, para efeitos de desapropriação, quando vai se pagar a indenização por desapropriação, não é só o imóvel construído, não. Paga-se também as fruteiras. Ou seja, por quê? No momento que eu tenho uma propriedade que tenha frutas, obviamente eu estou cumprindo com a função social dessa propriedade. Eu estou usufruindo, eu estou vendendo essas frutas, comendo essas frutas, me alimentando dessas frutas. Então isso é exercer a função social da propriedade. Beleza? Então, o que é exercício da função social? Quando eu uso, ou usufruo, ou gozo dessa propriedade. Aí você tem que, mesmo exercendo a função social dessa propriedade, pode haver o quê? A desapropriação. Então tem 2 tipos de desapropriação. 2 tipos de desapropriação. 2 tipos. Bora lá. Eu vou ter uma desapropriação em que a propriedade está cumprindo a sua função social, mas mesmo cumprindo,
obrigatoriamente eu tenho que desapropriar. Por que eu tenho que desapropriar, mano? Por conta de uma necessidade pública. Aí vão ver situações de emergência. É uma necessidade pública. Como assim? Vamos imaginar aqui a barragem de Itapacurá, está aqui. E aqui próximo a essa barragem, inclusive eu estava viajando com o Isaqueu ficou abismado, né, com o tamanho daquelas barragens. Emanuel, cara, se isso rompe isso aqui, fodeu todo mundo, né? Exatamente. Então veja, eu tenho uma barragem de Itapacurá, aquela barragem que ali de Caruaru para cima, você tem várias propriedades. E a barragem de Itapacurá tá para quê? Romper. Então o que o governo faz? A barragem não é dele, a barragem é do governo. Quem construiu foi o governo. Então o governo diz, ó, vocês vão ter que desapropriar isso aqui. É uma desapropriação por necessidade pública. É incomum? É, porque a mais comum é por utilidade pública. A mais comum é por utilidade pública. E o que é uma desapropriação por utilidade pública? É aquela que eu vou desapropriar para construir estradas, rodovias, alargar avenidas. Ah, eu vou desapropriar aqui para construir um aeroporto. Isso é desapropriação por utilidade pública, tá certo? Que é a mais comum. E a outra seria por interesse social. Já esta eu vou desapropriar para fins de buscar igualar, não é? Buscar igualar, não, diminuir as desigualdades sociais. Um bom exemplo disso é a reforma agrária. Então, essa desapropriação, onde se está cumprindo a função social da propriedade, ela deve ser o quê? Prévia, justa e em dinheiro, como está aqui, ó. Prévia, justa e em dinheiro. Beleza? Mas, Emanuel, eu posso ter uma desapropriação por descumprimento da função social? Posso ter, sim. Ou seja, é a famosa desapropriação sanção. Eu estou desapropriando aquela propriedade porque ela descumpriu a sua função social. Ou seja, ela não atendeu às exigências, às exigências fundamentais da ordenação da cidade, expressas no plano diretor. Ela, não cumpre a função social porque ninguém usa, porque ninguém usufrui e porque ninguém goza dessa propriedade. Então, eu vou desapropriar por descumprimento da função social. É a chamada desapropriação sanção, que diferente da outra, ela é prévia também, como a outra, ela é justa, que toda desapropriação, a indenização é prévia e justa. Entendam. Toda desapropriação, a indenização é prévia e justa. O único que vai mudar é que, no cumprimento da função social, por necessidade, utilidade ou interesse social, é em dinheiro. Por descumprimento, ela vai ser em títulos. Beleza? Ela vai ser em títulos. Então, desapropriação sanção, porque a indenização vai ser prévia, justa, e aqui a diferença. A sanção aqui, ó a sanção, ela é em títulos. Ela é em títulos. Só que a gente aprende o quê? Quando está estudando. Vai logo para isso aqui. Só que não é bem assim. Para que a propriedade seja desapropriada, ela vai ter que passar por um processo que está aqui no parágrafo 4º. Então, ó, primeira coisa, é facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei, não é? Nos termos da lei, nos termos da lei federal, que é o Estatuto da Cidade, que o proprietário do solo urbano não edificado, ou seja,
só o terreno. Subutilizado, o cara utiliza, é subutilizado ou não utiliza porra nenhuma, que promova seu adequado aproveitamento sob pena sucessiva. Então a ideia aqui primeiro é que não haja a desapropriação. A desapropriação, ela vai ser a última saída, não é? Ela vai ser a última saída, tá? Então, primeiro, ele vai dar soluções, tá? Soluções. E se o cara não cumprir o que está determinado lá, aí sim vai haver a desapropriação. Então, primeiro, o que ele faz? Vai parcelar ou edificar compulsoriamente seu imóvel. Como assim parcelar? Ora, se tu tem um terreno e não tem condições de construir, o terreno é grande, que dá para parcelar, vende lotes, transforma isso em lotes, parcelamento, ou então constrói. Então, primeiro ponto aqui, ou tu parcela ou você edifica. O cara nem parcelou, nem edificou. Aí o município está lá, não parcelou, não edificou, beleza. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar teu IPTU de forma progressiva. Eu vou aumentar teu IPTU de forma progressiva. E o Estatuto da Cidade diz que esse aumento IPTU de forma progressiva vai ser durante 5 anos. Então, primeiro ano ele aumenta, segundo ano aumenta, terceiro ano aumenta, quarto ano aumenta, quinto ano aumenta. Mas mesmo assim, com tudo isso, o cara não parcelou, não construiu. Então, qual é a terceira medida aqui? É a desapropriação. Agora, um toque importantíssimo para você, tá? Importante. Só vai haver essa desapropriação sanção aqui, só vai haver essa desapropriação sanção, pessoal, se tiver essa possibilidade de desapropriação no plano diretor. Se não tiver no plano diretor essa forma de desapropriação, que é a desapropriação sanção, não cabe a desapropriação. Tá certo? Então, esse tipo de desapropriação que a gente vai falar agora tem que estar no plano diretor da cidade. Beleza? Então, foi feito tudo isso. Não parcelou, não construiu, mesmo com o imposto progressivo não fez porra nenhuma. Desapropriação, que é aquela que você estuda no artigo 5º, tá vendo? Que é importante o artigo 82, que eu trago para vocês, porque tem que falar sobre isso, porra. Não é? Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas. Então, como se trata de uma desapropriação sanção, a indenização continua sendo prévia, continua sendo justa, mas vai ser em títulos, não vai ser mais em dinheiro, porque estamos aplicando uma sanção. Então, esses títulos são títulos da dívida pública, previamente aprovada pelo Senado, e o seu resgate é de até 10 anos, não é? Em parcelas anuais. Então, todo ano tu vai lá e apresenta o título e o município vai lá e te paga o valor daquele título. Beleza? Tranquilo? E artigo 183, para a gente encerrar. O artigo 183 trata-se, deixa eu colocar aqui, do famoso uso capião. Não sei se vocês já ouviram, não é? Falar desse termo, uso capião. Uso capião nada mais é que aquisição de propriedade, tá? Uso capião nada mais é que aquisição de propriedade.
Então, o Constituinte de 88 criou duas espécies de uso capião. A especial urbana e a especial rural. Não vamos falar da especial rural porque não está no artigo que nós nos propomos a trabalhar hoje, tá? Então veja, então esse uso capião urbano, né, ou uso capião especial urbano, ou também chamado uso capião pro morare, ou uso capião pro moradia, não é? É aquele que vai ser dado em favor do proprietário que possuir uma área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterrupto e sem oposição. Ou seja, você adquiriu o domínio de um bem, não é? E o dono esqueceu você, não é? Esqueceu você por 5 anos. Então, nesse caso, você pode solicitar o uso capião especial urbano. Agora, preste atenção. Você não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, para você adquirir esse direito, você tem que cumprir alguns requisitos. Quais são eles? A pessoa precisa possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição. Ou seja, não pode o dono ir aí, bicho, vai me dar a casa, não é? Então, né, utilizando-se para a sua moradia ou de sua família, não é? Aí, tendo esses requisitos, ele vai adquirir o domínio, não é? E desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural, tá? Emanuel, esse uso capião se aplica a apartamentos e condomínios residenciais? Sim, você já tem decisão do STF, né, dizendo que o uso capião urbano especial também se aplica a apartamentos e condomínios residenciais, não é? Então, você vai adquirir, não é? Esse uso capião especial, tá? Então, esse uso capião especial, a gente não tem dúvida, né, que guarda uma estreita relação com o princípio da função social da propriedade. Isso porque o dono anterior perderá seu imóvel por não ter lhe dado destinação adequada, ou seja, não usou, nem usufruiu e nem gozou, ou seja, tendo, no mais das vezes, abandonado o local. Então a Constituição assegura que esse título de domínio, ou seja, de propriedade, e a concessão do uso serão conferidas. E aqui, ó, serão conferidas tanto ao homem quanto à mulher, ou a ambos, independentemente do Estado Civil. Independentemente do Estado Civil. Agora, Emanuel, mas tem aquele cara que é invasor, né, porra? Aí veja só, para evitar que a pessoa se torne um invasor profissional, o dispositivo da Constituição fez uma observação no sentido de que o direito de uso capião especial não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Então ele não pode ser, não é? Ele não, a Constituição diz, ó, não pode ser possuidor desse direito aqui mais de uma vez. E outra coisa importante, outra coisa muito, mas muito importante, os imóveis públicos não podem ser adquiridos por uso capião, tá? Os imóveis públicos não podem ser adquiridos por uso capião. Pô, Manuel, sério isso? Claro que sim, pô. Imóvel público não pode ser adquirido por uso capião. Tá certo? Tranquilo? Então,
temos aqui, né, o que a gente se propôs, né? Parágrafo 2º, parágrafo 3º, esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor por mais de uma vez, como já disse para vocês, não é? Então, para evitar que o cara se torne um invasor profissional, e como eu disse, os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião, tá? Pronto, basicamente era isso que a gente tinha para trabalhar com vocês sobre política urbana. Tema maravilhoso aí, 30 minutos, veja aí, né? E dava para a gente conversar ainda mais, que eu resumi um pouquinho, né? Para não estender muito, para ser mais objetivo, tá certo? Suave da nave, fé, força e foco na tua aprovação. Valeu!